personagens de Milton Raton têm um grande desenvolvimento de seus perfis psicológicos e protagonizam inúmeras histórias atravessadas pela rivalidade entre os dois gêmeos e contadas pela voz misteriosa do narrador. Mas eu não vou falar disso, senão que vou me enfocar em dois desses aspectos. Os diferentes componentes étnicos na conformação do Brasil, aos que Raton faz seu aporte como a família de Galib, e as viagens que estes personagens fizeram por distintos motivos. Nesse sentido, seus personagens dão conta da conformação étnica de uma parte da sociedade brasileira, sobretudo a que tem relação com a imigração libanesa. Por isso, achamos muitos aspectos para relacionar seus personagens de dois irmãos com outros que a gente conheceu na diplomatura desde os primeiros momentos da literatura brasileira. A diferença de outras obras, que enfocam principalmente no estereótipo ou no recorte de que a sociedade brasileira foi conformada pelos grupos indígenas, os afrodescendentes escravizados ou filhos de pessoas escravizadas e dos portugueses. Raton introduz aos libaneses. É verdade que aqueles grupos étnicos são os grupos maioritários ou bem os grupos fundantes da etnia brasileira, mas, além disso, Galib, o avô dos irmãos do romance, representa os outros grupos étnicos que foram chegando em distintos momentos da história do Brasil e que a literatura brasileira reflexa em outras obras, algumas de Amado, por exemplo. Nos primeiros seminários da diplomatura, a gente se centrou em obras que prestam atenção à conformação, podemos dizer, tradicional do homem brasileiro. Por exemplo, em Iracema, de Alencar, a jovem índia Iracema e o conquistador português Martim representam a idealização de dois dos componentes da que depois seria a gente brasileira, o componente indígena e o português. De sua mistura nasce Moacir, a representação do mestiço, filho dos dois sangues, o primeiro brasileiro. Como o Martim de Alencar, Galib, o avô, na obra de Raton, tem fortes saudades de sua terra natal. Saudades tão fortes que, enquanto sua filha casa, ele volta ao Líbano para morar lá seus últimos anos de vida. O personagem de Galib não é central na trama narrativa, o que é uma diferença em relação ao Martim de Alencar. Mas, além disso, é ele quem origina a família de libaneses que protagoniza o romance. É ele quem faz a viagem inicial ao Brasil. Raton escreve sobre a imigração libanesa não somente em Dois Irmãos, senão também em outras obras como Relatos de um Certo Oriente, porque ele mesmo é descendente de libaneses. Seu avô chegou de Beirute a princípios do século XX, primeiro foi para Bolívia e depois para Manaus, como o Galib do romance. A oleada migratória libanesa ocorreu entre 1880 e 1900, até os anos da Primeira Guerra Mundial. Galib, no romance, chega a Manaus em esses anos. Em 1914, ele inaugura o restaurante Biblos. Mas a libanesa não foi uma imigração desejada ou planejada pelas elites brasileiras. Os imigrantes desejados eram, como na Argentina, os europeus, brancos, com formação profissional ou com capital. Por isso os libaneses e outros asiáticos, chineses, japoneses, não foram bem considerados pelas elites. Eles deveram lutar muito para ganhar uma consideração, prestígio na população brasileira, crescendo de mascates ou comerciantes de pouco valor até chegar a comerciantes bem estabelecidos. Galib também realiza uma longa viagem para chegar a Manaus. As viagens, acho, são outro aspecto que une aos personagens de vários romances que a gente foi analisando nas aulas. Martim atravessou o oceano de ida e volta do Portugal ao Brasil selvagem e do Brasil já mais conhecido e familiar para ele ao Portugal natal, como também fez Galib. Mas também outro personagem, o Jerônimo de O Cortiço, fez outra viagem interoceânica até chegar ao Brasil.
Jerônimo, no trato com Rita Baiana, tenta virar brasileiro, enquanto Galib não. Ele tem o objetivo de voltar para sua terra. Na obra de Azevedo, também aparecem os componentes étnicos que dão origem à sociedade brasileira, desde a perspectiva mais tradicional. Os nativos, brasileiros, mestiços e os portugueses. Graça Aranha, entanto, também introduz outros grupos de imigrantes, como os alemães, Lenzi e Milkau. Ele aproveita para fazer notar a estranheza dos alemães ante a paisagem exuberante e o clima do Brasil, e também sobre as diferentes ideias e concepções sobre a relação das etnias ou raças superiores com as atrasadas. Os personagens de Hatom, os personagens libaneses de Hatom, não falam sobre como vieram os primeiros libaneses de sua obra esse desarraigo, esse se encontrar como uma paisagem nova, diferente. Talvez porque o Galim não é o personagem central do romance e seus netos já são brasileiros, é que ele não profundiza nessa questão. Igualmente em Galib está presente o desarraigo, como em Martim, o em Jerônimo, o em Lenzi, Milkau. Por que o desarraigo? Pela ideia de voltar, por exemplo. Escreve Elias Khoury, num ensaio sobre literatura e imigração, que nas aldeias do Monte Líbano existe uma categoria especial de terra que persiste até hoje. As terras dos retornados. As terras dos retornados. Eu achei o texto, procurei texto em espanhol, acho que em português é igual. As terras dos retornados. Os camponeses libaneses chamavam desse jeito as parcelas compradas pelos emigrantes que ainda sonhavam com voltar de América para o Líbano. Galib representa esse desejo de voltar, essa saudade de morar de novo na sua terra natal. Mas no tempo que ele mora em Manaus, sua vida adulta toda, ele traz elementos culturais da sua vida no Líbano. Em seu restaurante Biblos, ele reproduz sua costume de praticar a culinária de Oriente, os sabores raros e fortes de sua cultura, mas também, diz o texto, Biblos foi um ponto de encontro de imigrantes libaneses, sírios e judeu-marroquinos que moravam na Praça Nossa Senhora dos Remédios e nos quarteirões que a rodeavam. Falavam português, misturado com árabe, francês e espanhol, e dessa algaravia surgiam histórias que se cruzavam, vidas em trânsito, vaivém de hostes que contavam um pouco de tudo, naufrágio, a febre negra num povoado do Rio Purus, uma trapaça, incesto, lembranças remotas e o mais recente, uma dor ainda viva, uma paixão ainda acesa, a perda coberta de luto, a esperança de que os caloteiros saudassem as dívidas, comiam, bebiam, fumavam e as vozes prolongavam o ritual, adiando a cesta. As viagens também são decisivas em outro personagem do romance, como Yakub. Ele também fez uma viagem interoceânica que muda ele do rapaz adolescente e um pouco covarde, vira homem calado, mas muito mais plantado, forte, sedutor. Mas não é dessa viagem ao Líbano que eu vou falar, senão de sua viagem a São Paulo. Quando Yakub decide, porque ele decide viajar a São Paulo, a diferença de sua viagem ao Líbano, onde ele foi enviado pelo pai. Quando Yakub decide viajar a São Paulo, eu lembrei-me de Macunaíma e sua viagem a essa cidade. Existem, acho, muitas similitudes. As duas viagens relacionam territórios atrasados, quase selvagens, incultos. No caso de Manaus, uma cidade em decadência, paupérrima, com uma grande cidade industrial, comercial, que representa a modernidade, as oportunidades. O texto fala de que, com poucas palavras, Yakub pintava o ritmo de sua vida paulistana. A solidão e o frio não o incomodavam. Comentava os estudos, a perturbação da metrópole, a seriedade e a devoção das pessoas ao trabalho. De vez em quando, ao atravessar a Praça da República, parava para contemplar a imensa seringueira,
gostou de ver a árvore amazônica no centro de São Paulo, mas nunca mais a mencionou. Os dois, Jakub e Macunaíma, mudam depois da viagem. Macunaíma torna-se branco e conhece a relação do homem com a máquina e a modernidade. Jakub abandona esse jovem calado e tosco que teria voltado do Líbano para ingressar à vida universitária. Um doutor fala à sua madre Zana, que já não menciona a seringueira, signo de identidade. São Paulo continua sendo o elemento modernizador. Por último, eu tenho que dizer que o enfoque dos personagens obviamente é muito diferente nas distintas obras. Nas primeiras, eles estão idealizados, já seja como elementos fundantes da sociedade nova, em Alencar, ou em forma descritiva com certa pretensão de cientificismo, em Azevedo ou Graça Aranha, ou em forma de mito surrealista que dá origem ao homem brasileiro, como em Andrade e Macunaíma. Em Hatum existe uma procura de desenvolver uma história de ficção onde esses objetivos ou finalidades não estão presentes, mas sim o objetivo da busca e reivindicação da identidade.